Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu vou ler um texto que está no Salmos 40, ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, declaramos na tarde de hoje que esperamos e confiamos em Ti. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração, trazendo renovo e sobretudo trazendo esperança a quantos possam ouvi-la e estão agoniados de espírito e precisam de uma intervenção poderosa do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, eu queria oferecer o culto de hoje já em ação de graças pelas respostas de Deus a algumas situações familiares, algumas situações que têm acontecido no seio das famílias, sobretudo nos relacionamentos conjugais, pela providência que o Senhor já está preparando para cada uma dessas situações. Amém? Não vou declarar as situações aqui, são muitas, eu passaria horas aqui falando a respeito, mas não é esse o propósito. O propósito é que nós entreguemos ao Senhor e digamos amém para aquilo que Ele pode fazer, e só Ele pode fazer, porque há situações que, por mais que nós tentemos do ponto de vista humano, não há nada que possamos fazer a respeito, e tudo que podemos fazer é orar, entregar e dizer amém para aquilo que o Senhor fará. E hoje eu queria desafiá-los, mais especificamente a esse grupo reunido aqui pessoalmente, desafiá-las a que exercitemos uma confiança viva no Senhor em todo o tempo, e que possamos experimentar esse descanso que só pode vir do Senhor. Eu sei que muitas vezes nas nossas agonias mais profundas, sobretudo no meio das nossas famílias, nós queremos tudo para ontem, de preferência para anteontem, né? Porque muitas vezes são situações que têm feito muitos no nosso meio perder o sono, perder a paz, a vontade de comer, a vontade até de viver. Mas eu insisto hoje, em nome de Jesus, a gente está começando o ano, e que o nome do Senhor, Ele seja glorificado em todas as coisas. O Salmo 40 é uma oração por livramento. Aqui parece que o inimigo não era exterior, mas interior. Não se conhece ao certo, a situação histórica específica que originou estes salmos, mas essas palavras brotaram no coração confiante do salmista Davi, quando o Senhor o livrou
de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Tremedal significa literalmente pântano, terreno alagadiço, brejo, lameiro. No sentido figurado, significa torpeza, degradação moral. E muitos no nosso meio têm enveredado por uma degradação moral tremenda. Quantas vezes o servo de Deus se vê cercado de situações que o levam a cair de sua posição espiritual? Muitas vezes levado até pelas inclinações carnais. E quanto a isso, todos nós precisamos lutar de forma veemente contra essas inclinações. Tem situações que seremos libertos, mas tem outras que o Senhor permite que permaneçam conosco, para que a gente se firme nele, em nome de Jesus, e digamos não ao mundo, ao diabo, mas sobretudo à carne, que anseia por fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. O salmista clamou ao Senhor. O que fazer em situações como essas? Cair em si e recorrer ao Senhor. Repito, o sangue de Jesus perdoa pecados e apaga transgressões, e ainda nos purifica de toda injustiça. Este salmo é um grande apelo à confiança no Deus Todo-Poderoso. Eu queria passar como tarefa de casa a leitura de todo o salmo. Leia 1, 2, 3, 20 vezes se for preciso, mas se deixe ministrar naquele seu momento de oração, quando você entra no seu quarto, fecha a porta, fala com seu pai que ouve em secreto, e seu pai que ouve em secreto recompensa. E eu repito, este salmo é um grande apelo à confiança no Deus Todo-Poderoso, que tem o controle soberano das nossas vidas. Ouviram? Amém. Quando entregamos algo a Ele, devemos confiar e descansar nele. São 17 versículos ao todo, mas vamos meditar apenas nesses que nós lemos no início. Fala-se muito nos meios cristãos sobre a confiança irrestrita que devemos ter no Senhor em toda e qualquer situação. No entanto, essa confiança é experimentada por muito poucos em nosso meio. Para que a fé seja efetiva, ela precisa estar associada à confiança absoluta. Quando nós damos passos de fé na direção do nosso Deus, precisamos ter a plena convicção de que Ele está no controle soberano de todas as coisas. E eu não estou dizendo aqui que você, enquanto você ora, você continua fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não! Firme-se em Deus. Fazer como diz o velho cântico: segura na mão de Deus e vai. A carne anseia. O pior dos 3 inimigos do cristão é a carne. Porque é a velha carne que dá o mote para que os outros 2 providenciem aquilo que ela quer fazer, ela deseja fazer, ela anseia fazer. Como a palavra de Deus não volta vazia, somos continuamente desafiados a exercitar essa confiança nele em nossas lutas diárias, que não são poucas. Não importa se nosso inimigo é exterior ou interior, podemos contar com o socorro de Deus, com o socorro do céu. Aprendemos que confiança é segurança íntima de procedimento. Em outras palavras, é fé em ação, turbinada pela esperança, que para nós não é um sentimento. Esperança para nós é uma pessoa, e se chama Jesus, o Cristo de Deus. A esperança enquanto sentimento, ela pode se esvair, mas a esperança viva enquanto pessoa, jamais ela se esvai.
ela é viva e ela está conosco em todo o tempo. O Senhor hoje nos diz: confia em mim. Confiança e descanso não podem ser dissociados, andam juntos. O problema é que temos nos tornado céticos por causa de tantos testemunhos exagerados e mentirosos daqueles que querem enquadrar Deus em suas formas. Deus é o Criador, é criativo e é soberano, e age segundo o seu querer e não nosso. Ele não trabalha segundo o cronograma de seres humanos apressados. Por isso precisamos estar conectados, para usar uma palavra atual, conectados permanentemente a Ele, para perceber os seus agires. Eu não tenho mais paciência para escutar determinados programas ditos evangélicos, sobretudo quando se trata de determinados testemunhos. Desculpa aí, tá? Mas quando a gente olha, eu olho para a cara do sujeito ou da sujeita, aí eu só me lembro da minha mãe. Eu fico com a vontade maior do mundo. Jesus, desculpa eu, tá certo? Com vontade maior do mundo de quebrar-lhe a cara, porque a gente está vendo que o infeliz está mentindo. Vocês estão entendendo? Quando você anda com o Senhor, não é brincadeira não. O estreito às vezes é tão estreito que só dá para passar de lado. Mas o grande mérito do verdadeiro cristão é não desistir do Senhor, seguir em frente, mesmo apesar de todos os pesares. A experiência de Davi com o Senhor no meio da dificuldade enfrentada chama a nossa atenção para algumas características daquele que confia verdadeiramente em Deus e os resultados dessa confiança. Primeira característica: o confiante espera com paciência no agir de Deus. E a primeira coisa que aprendemos quando colocamos uma causa diante de Deus é paciência. Porque o tempo da resposta não é nosso, é de papai. E Ele sabe aquilo que precisa trabalhar em nós antes de recebermos aquilo que tanto ansiamos. Estamos todos em obras. Eu repito mais uma vez, pela 70ª vez, todos nós estamos em obras. Porque se a gente já tivesse pronto, já teria ido para casa doidinha para ficar pronta, estou eu. Esse crente que espera com paciência no Senhor, ele é bem-aventurado, ele sabe em quem crê. Por isso mesmo, ele confia e descansa no Senhor. No versículo 1 deste salmo, o salmista imprime logo a sua marca. Ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ele termina o salmo, não lemos esse versículo, eu vou ler agora o versículo 17, reconhecendo a sua condição. Ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Uma das lições mais difíceis da escola da fé é o descanso em Deus. É a paciência. Principalmente quando se trata de seres apressados como eu. Eu tive 2 filhos num ano sem ser gêmeos. E muitas vezes, e ainda hoje, eu não faço uma coisa só. Eu faço 2, se você me vir na cozinha, você dá uma gastura. Eu faço 2, 3, 4 coisas de uma vez. Porque eu não sei fazer diferente. Agora, em relação a esperar em Deus, aí eu puxo um tamborete, me sento e fico esperando o papai trabalhar. Porque eu sei que não é do meu jeito, é do jeito dele. E ele sabe aquilo que precisa trabalhar em mim
para que eu receba aquilo que eu tanto anseio. Ele sabe que apesar do que ele é, ou do que nós somos, o Senhor nos ama. E o salmista sabia disso. E o Senhor é aquele que nos assiste, mesmo naquelas horas dos suores frios, de estreitos e desertos abrasadores, pelos quais todos nós passamos. O Senhor, Ele tem caminhos tão insondáveis, que a gente passaria até amanhecer o dia falando sobre isso. E muitas vezes aquele rebuliço que você está vendo na situação, meu Deus do céu, eu orei tanto e está acontecendo isso. Calma aí, é papai arrumando a casa. Muitas vezes o caminho está tão cheio de entulhos que fica difícil da bênção descer. Então primeiro ele começa arrumando a casa, tirando os entulhos do caminho, e o rebuliço é grande, para que a sua bênção chegue nas suas mãos. O confiante sabe fazer sossegar a sua alma, pois tem os pés firmados sobre a rocha eterna que é o Cristo. Ele não é impecável, e quando cai, ele sabe a quem recorrer. O confiante não se preocupa em parecer espiritual, porque ele é espiritual. A marca do espiritual é a profunda discrição com as coisas de Deus. Ele não sai blasonando, espalhando, porque ele é espiritual, que ele é o tal, e que o Senhor obedece aos seus comandos. Quem somos nós para dar ordens a Deus? Aí vem a segunda característica daquele que é espiritual. O confiante não pende para os arrogantes. Não se deixa impressionar pelas ações dos arrogantes, que mais parecem sargentos nas congregações. Eles dão ordens a Deus, determinando que o Senhor faça isso ou aquilo, pois eles exigem e cobram do Senhor o tempo todo. Os arrogantes parece que descobriram uma fórmula mágica, a tecla ON, para fazer Deus funcionar e obrigá-lo a satisfazer seus desejos egoístas. São ainda cheios de jargões do tipo: eu sou filho do rei, nasci para ser cabeça e não cauda, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. A lista é grande, é enorme. Eles tiram, recortam textos tirados dos seus respectivos contextos para impressionar aqueles que não estudam a palavra. O confiante não se deixa contaminar com esse tipo de atitude, porque sabe em quem crê. Ele sabe que não existem atalhos ou mágica para a santificação, mas um viver diário em obediência. Nos dias de hoje, quando se cria teologia e doutrina o tempo todo, não é fácil permanecer na sã doutrina. E se eu pudesse dar um só conselho a vocês no dia de hoje: permaneçam na sã doutrina. Busque a presença do Senhor. Leia, releia esse texto de hoje, esses salmos de hoje. Leia, releia 200.000 vezes se for preciso. Cada vez que você lê, você vai ser ministrado pelo Espírito de Deus de uma forma plena. Que o Senhor, Ele possa falar com cada um de nós. Em terceiro lugar, o confiante não pende para os afeiçoados à mentira. O confiante também consegue discernir aqueles que são afeiçoados à mentira e não pende para eles. Ele não se deixa impressionar ou contaminar por testemunhos mentirosos daqueles que querem ser muito espirituais e alcançar credibilidade nas congregações. Para alcançar seu intento, carregam nas tintas de seus testemunhos mentirosos e ainda criam teologias espúrias, contrárias à palavra de Deus. Esse crente, entre aspas, esse crente pirotécnico diz que foi desenganado pelos médicos, que foi arrebatado até o céu e que lá recebeu novas revelações, que
morreu e ressuscitou, que perdeu tudo e recuperou tudo da noite para o dia, que vive recebendo sinais visíveis de Deus. E olhe que eu não estou falando aqui que o Senhor não é Deus de milagres. Pelo contrário, estou estimulando a igreja a exercitar a confiança plena no Deus vivo e aprender a descansar nele em qualquer situação. Contudo, devemos ser equilibrados em nossas posturas espirituais e jamais fazer uso da mentira que Deus abomina. Em quarto lugar, os resultados dessa confiança irrestrita estão nos versículos de 3 a 5 que nós já lemos no início. Vocês podem lê-los outra vez. Como tem tarefa de casa, a leitura de todo o salmo, vocês vão lê-los outra vez. O confiante experimentará tantas maravilhas que não se pode contar. Aquelas bênçãos há tanto esperadas começam a descer aos borbotões. Quando o servo crê, confia e descansa, o céu começa a se mover em seu favor. Enquanto estamos agoniados, Deus não age. A resposta de Deus ao confiante lhe põe nos lábios um novo cântico de louvor ao Senhor e serve de testemunho a quantos estão ao seu redor. Agora escuta o que diz Isaías no capítulo 30, no versículo 15. Ele diz: aqui encontramos uma revelação de Deus para todos nós. Ele diz: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não quisestes. Muitos ficam correndo de um lado para outro, de um lado para outro, atrás dos fabricantes de milagres mentirosos. Quais as lições e revelações de todo esse pequeno arrazoado de hoje? Em primeiro lugar, cuidado para não se impressionar demasiadamente com os testemunhos mentirosos e arrogantes dos marqueteiros espirituais e perder de vista a verdadeira confiança em Deus. Muitos, por causa desses testemunhos, se acham crentes de segunda categoria. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo o que Ele deseja é que creiamos nele de todo o nosso coração e aprendamos a descansar nele. Confiança se adquire pela proximidade e intimidade com o outro. Se isso é uma realidade do ponto de vista humano, você faça ideia do ponto de vista espiritual. Aí falo às mulheres, especialmente às esposas, às mulheres casadas. O Senhor resolveu, por um ato da sua soberania, pegar esse relacionamento conjugal para nos ensinar a nos relacionar com Ele. E naquelas situações do temperamento do cônjuge que mais nos incomoda, é ali que o Senhor deseja trabalhar em nós. Ouviram? E muitas vezes você fica incomodada com determinadas coisas. O Senhor não quer tratar ele, quer tratar você. Quem está incomodado é você. Então que o Senhor aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Segunda lição do texto, segunda e última: busquemos o Senhor, acheguemos-nos a Ele, creiamos nele, confiemos nele e descansemos nele, e nos surpreenderemos com as maravilhas que Ele fará. Queria terminar com um texto de Jeremias 17, 7 e 8, que diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? Vamos orar umas pelas outras.